fronte muito ligado a esse mesmo, foi uma ofensiva imperialista na Europa Oriental. E ali, nos anos 90, já havia acontecido uma experiência, digamos assim, um teste, né, que foi a destruição da Iugoslávia, mas era importante avançar naquela direção em torno da destruição da Ucrânia, que é algo que também foi feito, né? A Ucrânia hoje é praticamente um não-Estado, é algo tão falido, né, que não consegue se sustentar a não ser às custas de uma violência e de uma repressão de caráter fascista muito consolidada. De uma outra maneira, ocorreu uma ofensiva imperialista na Europa balcânica. E aí a vítima principal foi a Grécia. Quer dizer, e o instrumento principal nessa ocasião foi a política financeira que levou a Grécia à falência. Há elementos que eu não vou dizer aqui, mas há elementos de ofensiva imperialista também na Ásia, com o deslocamento de tropas e de forças navais americanas em direção à Ásia, e reforçando extremamente a Austrália, que é o ponto de, digamos assim, a base forte, né, dessa aliança imperialista na Ásia. Claro que o objetivo é estabelecer um cerco militar à China. E, por fim, a ofensiva imperialista na América Latina. Quer dizer, o ponto-chave na América Latina era e continua sendo, porque a Venezuela ainda resiste, a Venezuela. Lembrar da morte suspeita de Hugo Chávez em 2012, quer dizer, quase certamente ele passou por um envenenamento radioativo, quer dizer, ou seja, um câncer induzido, né? O que começa o processo de desestabilização da Venezuela. Várias outras tentativas de desestabilização que teriam a implicação de um golpe de Estado ocorreram no Equador e ocorreram também na Bolívia. Na Bolívia, nos últimos cerca de 10 dias atrás, houve uma nova tentativa de desestabilização do governo do Evo Morales. Quer dizer, o que era e é importante no caso do imperialismo na América Latina, especificamente é os Estados Unidos, não há dúvida disso, é o bloqueio da possibilidade de se formar um bloco econômico, político, social autônomo no continente, que na certa teria o Brasil como centro hegemônico. Isso é essencial que se acontecesse. Isso ganhou passos positivos nessa direção com a formação, por exemplo, da Unasul, né, com a ampliação do Mercosul. Esses eram passos importantes nessa direção. No negativo estava a formação da Associação de Livre Comércio do Pacífico, que, na verdade, alguma coisa é o outro projeto antagônico a esse, que nos anos 90 tinha o nome de ALCA, né? Mas como aquele fracassou, agora a estratégia dos Estados Unidos era ir comendo pelas partes, e isso começa pelo Pacífico. Quer dizer, o México já é um país destruído,
né? Mas daria para passar pela Colômbia, que também é um país estratégico, o Peru foi incorporado a isso, e o Chile. É a mesma estratégia de dominação da América Latina que os Estados Unidos desenvolveram no começo do século XX, e engolindo pela parte do Pacífico, para chegar depois dos países maiores, mas também onde ele tinha menor influência, que era a Argentina e o Brasil, que no começo do século XX estavam firmemente nas mãos da Inglaterra, né? Bem, 100 anos depois a coisa é um pouco diferente. Demorou-se no Brasil a imaginar que fosse possível um ataque frontal ao Brasil. E, na verdade, isso aconteceu. Quer dizer, o Brasil conseguiu, como eu já disse, contornar momentaneamente a crise econômica por meio da política econômica do Guido Mantega, né? Mas, a partir de 2013, a crise já era latente. E com uma expressão não muito evidente ainda de crise na dominação burguesa. Quer dizer, a crise da dominação burguesa, na verdade, era o seguinte: as frações da burguesia começaram a se encrispar entre elas. Quer dizer, a grande virtude do governo Lula foi ter mantido a burguesia unificada no seu governo e ter incorporado a esse bloco de poder não só todas as frações da burguesia, mas como a aristocracia operária, ou seja, aqueles trabalhadores que têm condições melhores de vida, e têm condições melhores de vida porque tinham os sindicatos mais fortes, né, que conseguiam fazer uma negociação com o patronato de uma maneira positiva, tendo, inclusive, Giovanni sabe disso muito melhor que eu, ganhos reais de salário, né? Isso começou a se desfazer em 2013. Quer dizer, estávamos aí já no governo da Dilma Rousseff, né? Quer dizer, no 2013 nós tivemos aquelas manifestações que começou o movimento do passe livre, que tinha, digamos assim, uma participação da juventude muito forte, inclusive daquilo que nós poderíamos chamar de juventude popular, mas aquilo se deixou muito fácil e rapidamente infiltrar por uma movimentação que tinha um caráter oposto. Quer dizer, um movimento reacionário e fascistoide, né? É naquele momento também que se torna mais evidente algo que também havia começado antes, que foi uma forte ofensiva ideológica liberal conservadora. Quer dizer, em pontos de vista os mais variados. Quer dizer, desde a questão da hierarquia social, né, da questão dos costumes, e tudo isso contrariando a legislação que, bem ou mal, vinha se consolidando nos governos do PT e seus aliados do Centrão. Quer dizer, quando a crise já está mais evidente, a única coisa que unificava as frações da classe dominante era o objetivo explícito de expelir a aristocracia operária do jogo do poder. Aqueles que haviam sido convidados para o salão de cima para botar ordem na casa já não eram mais bem-vindos, já estavam sendo convidados a se retirar, né? Quer dizer, a ideia era então expulsar o PT, os representantes sindicais,
a maioria dos quais da CUT, que galgaram postos de governo e mesmo na administração do Estado, a serem retirados. Teriam que ser expulsos, né, do governo e do Estado. Foi então que aparece a ideia, o projeto da Operação Lava Jato. A crise ficou impossível de ser escondida no segundo semestre de 2014, quer dizer, quando estávamos já no processo eleitoral. Quer dizer, as forças liberais conservadoras e o imperialismo jogaram tudo na candidatura do Aécio Neves e, como segundo cavalo, a Marina. Eram as duas alternativas plausíveis, né, para, enfim, dar a guinada desejável e planejada. A eleição, ou a reeleição da Dilma Rousseff, como todo mundo lembra, foi por uma margem muito estreita, né, de votos, e juntamente com o pior Congresso Nacional da história do Brasil. Isso eu não estou exagerando, não estou falando... Não, é algo facilmente constatável. O Congresso de 1970, do auge da ditadura militar, era melhor. Era bem melhor, que um monte de gente caçada, aquela coisa toda, né? Gente presa, morta, torturada. Aquele Congresso de 1970 era melhor que esse, né? Bem, quando a Dilma assume, é evidente que a crise é estrondosa, e ela resolve, numa tentativa de garantir o seu governo, assumir bandeiras que eram a da oposição, e anuncia para o Ministério da Fazenda um senhor ligado aos bancos. Quer dizer, coloque-se alguém ligado ao capital financeiro. O governo dela desandou. Quer dizer, todo 2015 foi um governo desandado, com um agravante que, sabotado a todo momento, o PT se dividiu, a sua pretensa base parlamentar começou a abandoná-la e a sabotar o governo, e isso em conjunto com o desencadeamento da Operação Lava Jato. Quer dizer, como se sabe, a Operação Lava Jato visou os sustentáculos do que foi o programa do governo Lula. Quer dizer, a grandes empreiteiras, o BNDES e a Petrobras. Era para quebrar as pernas. Quer dizer, com isso, evidente, o PT foi a grande vítima e, em particular, se buscou criminalizar, e ainda isso está na pauta, o nome do Lula para queimá-lo de vez, inviabilizar a vida política dele. Quer dizer, então começa uma disputa entre o poder executivo e o poder legislativo, majoritariamente conservador, reacionário ao extremo, né? Ignorante, depravado, né? Cheio de bandidos, de marginais, de delinquentes mafiosos, né? De todo tipo. Né? Quer dizer, enfim, se decidiu, o que não era ainda unanimidade, se encaminhar para o impeachment. E isso foi essa última fase dessa conjuntura, que se inicia em torno do mês de abril.
Quer dizer, então, há o isolamento crescente da presidente e uma recostura das forças de oposição. Quer dizer, o que era o PMDB mais o Centrão, que era a base do governo desde o início do governo Lula, se junta a o que era a oposição liberal, que era a coalizão de oposição PSDB, PPS e DEM. Quer dizer, depois de meses de um processo jurídico muito cansativo, se chegou à conclusão do impeachment. É evidente que não houve crime de responsabilidade, foi inventado tertúlias jurídicas para justificar o golpe de Estado, né? O governo novo, e uso aqui rapidamente meus últimos minutos, quer dizer, o governo do golpe, ele tem alguns objetivos muito claros. Um é fazer com que os trabalhadores paguem a conta. Paguem a conta de que maneira? Bom, primeiro, reduzindo a massa salarial do país. Isso já está acontecendo por meio do desemprego enorme, tá certo, começou anteriormente, mas continua e se agrava agora, com praticamente a liquidação da Previdência Social e com praticamente a liquidação da legislação trabalhista. Quer dizer, aqueles jovens, inclusive os jovens professores daqui, e os jovens que ainda estudam entrarão, de alguma maneira, no mercado de trabalho, tem uma perspectiva tenebrosa pela frente, né? Tenebrosa. Esse é um elemento importante dos tantos, né? No entanto, continua a divisão das forças políticas. Quer dizer, é evidente que o PMDB e o tal do Centrão, que junta os pequenos partidos, né? PR, PRB, PSC, um monte dessas coisas aí, eles vivem do Estado. Quer dizer, eles vivem da bandalheira do Estado. Se eles não estão no Estado, portanto, no governo, para roubar, eles não existem. Eles são bandos organizados. Então, eles não vão aceitar que se enxugue o Estado assim. Porque também não vai ter mais o que roubar, né? Então, não pode. Precisa ter investimento público para que você possa roubar. Os outros, que são os liberais desesperados, vão querer privatizar tudo. E acabar logo com essa coisa de direito do trabalho, previdência social, recurso para a saúde, para a educação, essas coisas são superficiais. Vamos acabar com isso. Tem a proposta de congelar os recursos para a saúde por 20 anos, né? É coisa de gênio, né? Só pode ser, né? Bom, o outro elemento que aqui já me vai para o fim, que me parece da maior importância, é a mudança drástica na política internacional do país. Quer dizer, em 10 dias, o senhor José Serra já começou a se entender com Macri, né? Quer dizer, que é o presidente da Argentina, que não vai aguentar, porque na Argentina a coisa é um pouquinho diferente do Brasil, né? Então, a mobilização popular na Argentina já é muito mais intensa. Quer dizer, o Macri é alguém afinado com essa política, vamos dizer, do PSDB, DEM, PPS. Do privatiza tudo, entrega tudo para os banqueiros e vamos indo. E a outra característica nessa política externa, é entregar tudo. Entrega logo o petróleo. Quer dizer, por que logo depois de declarado o processo de impeachment da Dilma,
o senhor Aloysio Nunes viajou imediatamente para os Estados Unidos para dar o relatório, né? A outra coisa é a lei que vai permitir a venda de terras do Brasil para estrangeiros. Na Argentina isso era possível, já existia essa lei de venda de terras a estrangeiros. A China é dona da metade da Argentina. Eles compraram tudo. Tem dinheiro de monte, né? Bem, e, por fim e principalmente, um alinhamento imediato com a política externa dos Estados Unidos. O que significa uma política de alinhamento imediato com Israel. Não por nada, o presidente do Banco Central nasceu em Haifa, ele nem brasileiro é. Quer dizer, a entrega do Brasil aos interesses imperialistas é algo gritante, evidente, rápido. Quer dizer, isso nós não nos damos conta. Enfim, é um governo, esse que surge do golpe, que pretenderá fazer em 2 anos, aí vai depender de ritmo, um serviço que é para aplainar a coisa para o próximo presidente. Implicará ainda reformas políticas que vai restringir e muito a liberdade de organização política. Os planos, os projetos já estão todos, né? Há várias outras pequenas leis de limitação de direitos civis que estão em prática, porque tudo que você faz hoje a polícia está em cima, né? E daí para pior. Quer dizer, se não houver uma intensa mobilização popular rapidamente, esses planos horrorosos poderão vingar. Podemos apelar para a história. Logo depois do golpe contra Getúlio Vargas em 54, se tentou fazer algo parecido. Só que, naquele momento, houve uma resistência muito forte de uma fração do Exército e de forças populares organizadas nos sindicatos. Quer dizer, tanto que aquilo não passou. Ou passou medianamente só com o Juscelino, né? Mas, enfim, nós temos muito a pensar e fazer imediatamente. É isso por enquanto. Obrigado. Com a conjuntura. Busca de compreensão do contexto em que vivemos. A contraditoriedade dos acontecimentos em detrimento de uma democracia de caráter popular. Ameaça a universidade pública, as políticas públicas e a soberania brasileira diante da ingerência de grupos empresariais e estados hegemônicos. Palavras que poderíamos usar para começar nossa exposição. Poderíamos buscar conceitos para pensar a qualificação da atual situação. O filósofo italiano Giorgio Agamben nos ajudaria em grande medida com a sua construção do conceito de estado de exceção e sua explicação e fundamentação deste conceito segundo sua interpretação. Para Agamben, o estado de exceção não é um momento excepcional, uma paralisação dos direitos jurídicos estabelecidos. O estado de exceção é uma normalidade nas novas formas de gestão dos estados contemporâneos em busca de controle social diante das conflitualidades sociais. O estado de exceção é um conceito pertinente para pensarmos o momento que vivemos no Brasil. E diante dessa situação, Agamben e outros autores nos ajudam a entender problemas do cenário contemporâneo. A ingerência de grupos empresariais
assaltando o executivo e o legislativo, com apoio de grupos políticos derrotados nas últimas eleições, com aval de segmentos do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, e, é claro, com os préstimos de uma leitura da realidade enviesada por grupos empresariais midiáticos que colaboram com a atual ordem de exceção vigente. Se este não é um golpe de Estado e não vivemos num estado de exceção, perguntaríamos então por que de tanta repressão e uma militarização crescente para silenciar as manifestações contra o governo golpista de Michel Temer. Se a militarização é um dos caminhos para um estado de exceção efetivado, lembramos de histórias e contextos trágicos da conjuntura brasileira das últimas décadas. Diante da deflagração do golpe militar em 1964, uma sofisticada estrutura de legitimação foi articulada. O Serviço Nacional de Informações, com o apoio de órgãos ligados à difusão de uma informação também enviesada para a legitimação daquela situação, proporcionaram espaços. Eu me refiro ao Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que coordenavam então uma ação conjunta nos meios de comunicação e na repressão na sociedade civil para o silenciamento dos antagonistas do regime de exceção daquela época. Diante da situação em que vivemos, seria interessante pensarmos as possibilidades de lermos a realidade fora do monopólio comunicacional de grandes grupos organizados por movimentos como o Instituto Milênio e grandes jornais como o Estado de São Paulo, Folha, as organizações Globo, entre outros. Poderíamos pensar em vários problemas a serem destacados numa noite triste como essa, mas que nos alegra diante do interesse de muitos aqui presentes, lotando esse anfiteatro mais uma vez. Isso resulta da nossa busca por compreensão da realidade, além da leitura enviesada dos meios de comunicações oficiais. Quando pensamos sobre os vários problemas relacionados à ameaça da democracia representativa brasileira, poderíamos lembrar de um dado curioso e pouco divulgado. Em outubro de 2015, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, deixou de ser comandada pelas Forças Armadas. A Dilma Rousseff, na ocasião, extinguiu o Gabinete de Segurança Institucional, organização militar ao qual a ABIN era subordinada. Temer restituiu o órgão, o Gabinete de Segurança Institucional, logo após a sua tomada do poder. Diante dessa questão, a repressão aos movimentos sociais tem se intensificado. E muitos de nós, acompanhando a cena política contemporânea, observamos dados e informações sobre repressão e até mesmo assassinato de lideranças sociais, ataques a instituições, sindicatos e agressões verbais no cotidiano de diversas cidades, mostrando o tensionamento e o grau de conflitualidade existente neste cenário bastante trágico. Quando pensamos um dos benefícios deste golpe de Estado, nos lembramos dos processos de privatização que agora correm solto em seus procedimentos que estão sendo acionados em grande medida. Poderíamos citar, entre outras questões, o interesse internacional de grupos de energia sobre um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira, nossos recursos energéticos. Dados divulgados pelo Sindicato dos Petroleiros colocam informações sobre o alto investimento do Estado Nacional para a obtenção de condições de exploração da camada do pré-sal, agora ameaçada e possivelmente colocada à disposição de companhias internacionais que tendem a avançar em seu processo de invasão de nossos interesses e recursos. Muito curioso os atores dessa cena, e poderíamos falar de vários deles, mas tratando-se da Petrobras,
é interessante a figura do novo diretor da instituição, Pedro Parente. Ele rapidamente, nas últimas semanas, anuncia privatizações em diversos segmentos energéticos do país, como, por exemplo, a privatização de terminais de gás natural, que já ocorreram no Rio de Janeiro, no Ceará, e de usinas termoelétricas ligadas a esses terminais. A negociação da venda da BR Distribuidora, o plano de demissão dos trabalhadores da Petrobras, além das políticas privatistas que avançam no sentido de desmantelamento da administração de grande parte desses recursos por parte do Estado. Assim, as fatias do pré-sal se tornam um produto vendável e de interesse e especulação internacional. Muito curioso quando pensamos nos outros aspectos, por exemplo, das novas políticas públicas de saúde, que também tendem a uma lógica privatista crescente. Carta Capital, em 5 de setembro, tem um artigo curioso que sugiro que você leia, chamada o Ministro dos Planos de Saúde. O nosso ministro, Ricardo Barros, é o primeiro sintoma das enfermidades que assolam o Ministério de Saúde, já que desde 2003, médicos ou profissionais da saúde ocupavam a pasta, que agora é ocupada por um engenheiro, que tem como proposta um mirabolante e interessante plano de disposição a baixos custos de planos de saúde para a população. Diante da regulamentação dos planos de saúde, diversos atributos como atendimento a procedimentos cardíacos, entre outros fatores, tendem a ser neutralizados para que planos de saúde mais acessíveis e baratos possam ser comprados para a população diante do sucateamento do SUS. Muito curioso, nesse sentido, o avanço, então, de políticas privatistas que são resultado da própria eleição ou dos mecanismos eleitorais que levaram, então, o nosso ministro da Saúde atual ao cargo de deputado federal, onde recebeu, então, em campanhas, altos recursos do senhor Elton Gomes de Almeida, presidente do Grupo Aliança, organização empresarial responsável por grupos de mercantilização de planos de saúde. Muito curioso, entre as políticas privatistas em andamento, aspectos do Ministério da Educação. Mendonça Filho, novo ministro da pasta, do DEM, partido conhecido por suas posições privatistas, de críticas ao ProUni, de defesa à cobrança de mensalidades na universidade em cursos de pós-graduação, avança com sua lógica de defesa de sucateamento do ensino e de sua estrutura, devido a medidas como a anulação do fundo do pré-sal para a educação, a crítica e a neutralização da política de grupos minoritários, as chamadas políticas de cotas. Aspectos também curiosos desse triste processo podem ser pensados na extinção do programa Ciência Sem Fronteiras. Mas um tema quente, chato, mas importante de ser debatido, é o braço aberto do atual ministro para os defensores de projetos como o Escola Sem Partido, que representam um procedimento de censura dentro das instituições educacionais, que alcança interesse de grupos editoriais que lucrarão muito com novas edições de materiais didáticos, resultados da censura, caso o Escola Sem Partido seja aprovado como lei. O projeto corre no Senado, por intermédio do projeto do senador Magno Malta, e na Assembleia Legislativa, por intermédio do deputado do PSDB do Distrito Federal, Isalci Lucas, e do deputado do também partido golpista PSDB, o senhor Rogério Marinho. Ambos deputados têm ligações com grupos empresariais do ensino privado, e as audiências na Câmara dos Deputados discutindo a doutrinação nas escolas, entre outros temas, têm participação de associações empresariais de redes privadas de educação. A lógica privatista avança e, diante das questões que envolvem a soberania do Estado brasileiro e a defesa de políticas públicas para a população, a lógica de uma diminuição do Estado
através do incentivo a políticas liberais, colocam ameaças a direitos sociais e políticas públicas conquistadas às duras penas no cenário contemporâneo dos últimos 20 anos. Muito curioso, diante do cenário de golpe de Estado, a contestação de segmentos apoiadores de tal situação. A corrupção é apresentada como resultado do processo de impeachment, mas parece então que este é um fenômeno novo, que ocorreu somente a partir da tomada do Partido dos Trabalhadores. Mas, referindo-se a este partido, não fechamos nossos olhos sobre suas políticas liberais, sobre suas alianças políticas indevidas e sobre os equívocos da administração petista que levaram à insatisfação de diversos segmentos da população, que agora, influenciados por uma campanha midiática, entendem a deposição do PT como a salvação nacional. Diante da nossa preocupação com a construção de uma democracia de caráter popular, o posicionamento de segmentos da sociedade civil e de organizações estabelecidas em diversas regiões do Brasil deve, então, nos motivar como uma possibilidade de contestação diante da atual conjuntura. A necessidade de uma perspectiva anticapitalista para a contestação do regime de exceção vigente nos exige responsabilidade, busca por informações e um trabalho de contestação constante e de explicação desses fenômenos para aqueles menos informados. Importante nesse sentido aos movimentos sociais o nosso apoio. Diante da criminalização dos mesmos, a continuidade de atividades de organizações e movimentos sociais tendem a ficar cada vez mais ameaçadas pela criminalização do direito de defesa de políticas sociais no país. Nesse sentido, para compreendermos um pouco da realidade do golpe de Estado vigente, poderíamos pensar então em diversos materiais de apoio para compreendermos esta realidade. Faço referência a um pequeno texto no blog Junho, texto O que é um golpe de Estado. O professor, referindo-se então, depois de um bem elaborado histórico do desenvolvimento do golpe de Estado nos últimos 3 séculos, foca sua atenção aos golpes de Estado do século XX. Coloca então a relação entre golpe de Estado e ditaduras militares e dá exemplos então da sua efetivação em diversas regiões, principalmente do continente da América, em específico da América Latina. Lembra Álvaro Bianchi que não somente a ditadura militar é desenvolvida e apoiada por segmentos do campo das armas, mas o apoio do Senado no contexto de 64, o apoio do Supremo Tribunal Federal e o apoio de grupos midiáticos para a legitimação daquela situação levam ao entendimento do golpe de Estado como uma articulação de diversas frações de classe burguesa, apoiados por grupos organizados para o detrimento dos interesses dos trabalhadores. Diante dessa situação, Álvaro Bianchi comenta em seu texto algumas palavras que merecem ser aqui citadas e peço licença a vocês para fazer referência ao texto. Compreender o que é um golpe de Estado é o primeiro passo para enfrentá-lo. Substituir o conceito por slogans pode ter efeito positivo para a mobilização, como o famoso Fora Temer, mas não é um recurso que permita compreender a realidade presente, nem permite uma mobilização política eficaz. Sem o controle do pessimismo da razão, o otimismo da vontade torna-se ativismo verbal. Diante de palavras de efeito ou de manifestações de confronto com forças de segurança sem um planejamento, táticas e estratégias que levem a um avanço de nossas pautas e à educação política da sociedade para a compreensão da realidade, caminhos podem ser perigosos. Diante dessa situação, frente à lógica de um golpe de Estado em andamento, a defesa da soberania nacional frente à ingerência imperialista, apoiada por frações burguesas na atualidade, nos leva a uma chamada à mobilização, à contestação
e a compreensão da realidade através de fundamentos históricos, científicos e políticos de matriz crítica. Nesse sentido, esta não é uma palestra ou uma atividade acadêmica na FFC. Estamos numa atividade, um ato, protesto, uma mesa de discussões que mostra a perspectiva de vários componentes da Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília em seus 3 segmentos, na busca de oposição à realidade do golpe de exceção em andamento. Diante disso, ficamos felizes com a participação de muitos dos colegas, estudantes, servidores, professores de diversos departamentos. Mas este é apenas um passo para avançarmos em formas de contestação mais elaboradas que proporcionem uma compreensão da realidade não somente em nosso meio, mas a compreensão da realidade que deve ser levada àqueles com menor informação sobre a conjuntura. Nesse sentido, a missão é nossa e é nosso papel a perspectiva de uma contestação crítica e bem fundamentada para que possamos construir condições de uma democracia de matriz popular, uma perspectiva anticapitalista que colabore para a desestruturação dessa situação excepcional em que vivemos. Nesse sentido, a luta de todos nós. Muito obrigado. Primeiro parabenizar os organizadores deste evento, Golpe de Estado, na Unesp de Marília, num momento tão candente para nós estarmos abrindo uma reflexão sobre o Brasil. É uma coisa curiosa que são nos momentos de crise histórica, de ruptura institucional, que são os momentos mais propícios para que nós paremos um pouco e pensemos que país é este. O que nós não fizemos nas últimas décadas, pelo menos desde a redemocratização, desde Collor, desde FHC, mesmo com a eleição de Lula, Dilma, eu diria que a sociedade brasileira, principalmente a intelectualidade brasileira, ela perdeu essa preocupação um pouco para pensar que país é este. Mesmo no debate intelectual, se esvaziou muito aquela questão que havia, por exemplo, na década de 1970, o professor Marcos Del Rui conhece mais bem do que eu, sobre a nossa via de objetivação, de identificação do capitalismo no Brasil, até uma via não clássica para se diferenciar das formas clássicas. Era uma forma de resgatar um pouco a nossa formação capitalista, que fez com que nós nos constituíssemos e o nosso modo de ser capitalista fosse muito excêntrico. Uma pessoa que tentou puxar o resgate dessa reflexão foi o Chico de Oliveira, quando publicou aquele texto, O Ornitorrinco, mas aquilo não foi aprofundado, porque o Chico, como ensaísta, muitas vezes ele lança as ideias, mas não aprofunda, mas fica lá para nós tentarmos ir adiante. Eu fiquei pensando por que será que nós nos esquecemos um pouco do que nós, de fato, somos enquanto país capitalista. Né? Será que foi a mundialização do capital, a partir do Collor, nosso aprofundamento no capitalismo global? Né? Será que foi essa universalidade, esse universal que se dilatou e anulou a nossa particularidade? Que, inclusive, até uma frase do Lukács na Estética, Introdução à Estética Marxista, ele coloca uma possibilidade de que a universal se dilate e anule a particularidade. Será que nós perdemos a nossa particularidade e entramos numa discussão onde aquele debate sobre a nossa via de identificação capitalista, quer dizer, o que é que nós somos de fato? Um país capitalista, mas de via prussiana, colonial,
e não apenas colonial, mas colonial escravista, que tem uma história muito peculiar, que o diga, por exemplo, Caio Prado Júnior, que foi um historiador que ele teve a perspicácia de estar buscando a nossa especificidade e, inclusive, a reflexão sobre a miséria brasileira, que era um tema, inclusive, de um filósofo chamado José Chazin. Essa discussão da miséria brasileira nós deixamos de lado naquele núcleo de intelectuais, inclusive marxistas. Fomos para Gramsci, fomos para Lenin, mas perdemos a nossa dimensão da particularidade. Eu diria que um intelectual como Carlos Nelson Coutinho, saudoso Carlos Nelson Coutinho, ele teve esse talento de tentar resgatar, inclusive, a questão da via prussiana, né? Enfim, essa é a questão que eu coloco, sabe por quê? Porque no momento de um golpe como esse, que nós temos aquela leve sensação que nós estamos girando em torno de nós mesmos nessa modernidade capitalista, né? De vez em quando acontece uma coisa dessa para nós nos lembrarmos, de fato, de que esse é o país da Casa Grande e Senzala. E aí nós precisamos ter o Michel Temer para nós nos lembrarmos que, na verdade, não é nem um vampiro, ali é um chupa-cabra, que está mais adequado à mitologia do Piniquim. Vampiro é coisa da Transilvânia, da Europa Oriental, ali e tal. Ali é chupa-cabra. Então, é pensar a nossa particularidade desse golpe, gente. Isso aqui não é o 18 Brumário do Luiz Bonaparte. Eu diria até que não é nem um golpe de 1964, porque o Brasil, nós não estamos em 1964, estamos em 2016. Eu diria que a coisa está muito mais complexa, porque o Brasil se complexificou no sentido de se enriquecer. A sociedade civil, né? As contradições, essa integração e desintegração ao mesmo tempo que se deu desde Collor, FHC, próprio Lula e Dilma, foi um processo de choque de capitalismo, né? Agora, é interessante essa percepção que eu partiria desse princípio, que o Brasil é um país que foi marcado a ferro e fogo por revoluções passivas, que contém como efeito colateral golpes. Isso é uma coisa curiosa, poderia ser até uma lei histórica do capitalismo brasileiro, né? Um país marcado por revoluções passivas, que quem conhece essa categoria gramsciana sabe que são aqueles arranjos políticos pelo alto, né? Desde Getúlio, 1930. Né? Olha só, 1930 deu 1937. O populismo deu 1964. E o lulismo deu 2016. E eu fico me perguntando até que ponto isso vai ser recorrente, porque a miséria brasileira ela tem um caráter um pouco de retroatividade, mas eu também parto do princípio que a dialética não é um eterno retorno. Isso está mais para Nietzsche do que para Hegel, muito menos para Marx. Então, nós temos que, de um certo modo, refletir na novidade histórica deste ano, annus mirabilis, que é 2016, porque é um ano onde a inteligência brasileira está sendo provocada, primeiro para nós tentarmos, e aí eu falo aí para a galera, para a juventude, vamos resgatar o estudo da história do Brasil, na perspectiva materialista, para entender um pouco a miséria brasileira. Não é à toa que a minha especialidade é Sociologia do Trabalho, mas eu decidi dar um curso na pós-graduação sobre da escravidão à terceirização, pensando um pouco alguns apontamentos sobre a miséria brasileira. Porque, no fundo, a gente tem que resgatar, porque eu acho que é uma oportunidade histórica para nós estarmos pensando um pouco que país é este e até pensarmos para os próximos passos a seguir, né? Desvendando, inclusive, esse enigma do lulismo, do neodesenvolvimentismo, esse período mais recente. O professor Marcos Del Roio fez já uma explanação que eu não vou fazer para abordar esse concreto do golpe, o concreto do golpe. Agora, veja bem, o concreto na perspectiva dialética, o que é? É a síntese de múltiplas determinações, e essas múltiplas determinações é que não dá para entender o golpe de 2016 sem nós não articularmos esse complexo no plano
da economia, da política, da geopolítica, da sociedade, da cultura política, do Estado brasileiro, da sociedade civil do Estado brasileiro, quer dizer, fazer um pouco o balanço do que é, de fato, o Brasil. Eu diria que é um momento muito rico. Eu não sei se a inteligência brasileira vai estar à altura, como teve em 1964, logo após aquele golpe, nós tivemos uma série de grandes autores, até porque o Brasil era outro, né? Tinha o Nelson Werneck Sodré, Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, vários autores escreveram tentando interpretar o que aconteceu no Brasil. Agora, com uma densidade analítica muito mais profunda do que muitas vezes esse nosso espírito ensaístico e, quiçá, talvez facebookiano, reduzido meramente a microblogs ou a ideias que pensam dos clássicos do marxismo como se nós aqui fôssemos herdeiros daquela tradição europeia, quando, na verdade, nós somos um país que se articulou dentro desta constelação hoje, que é mundial, de uma forma muito exótica, que não é à toa que nós temos essa pecha de ornitorrinco. E não é à toa que nós realizamos aquilo que os americanos fizeram como experimento no Paraguai em 2012. E eu diria que é a maldição do Paraguai, porque eles foram o laboratório daquilo que aplicaram de uma forma maravilhosa aqui. A CIA isso o Marcos já falou, que tem sim uma articulação geopolítica e às vezes nos debates se coloca muito pouco isso. Nesse ponto, o Marcos, professor Del Roio, ele foi muito perspicaz ao tentar mostrar que você tem elementos externos muito fortes, que eu não vou abordar. Mas também tem questões, gente, muito internas, ligadas ao próprio limite do neodesenvolvimentismo. Eu diria que não se esgotou essa discussão, porque não o neodesenvolvimentismo enquanto programa econômico, geralmente a gente fica naquela visão economicista, mas é pensar o neodesenvolvimentismo como uma estratégia de desenvolvimento, é claro, mas vinculada a uma estratégia política, que é o lulismo, que é uma forma assim de revolução passiva, de arranjo político, de conciliação, de um subreformismo de baixo impacto, quer dizer, uma coisa muito limitada, mas que um país como o nosso tem um valor, devido a essa nossa miséria, de um país onde é um país de miseráveis. Nós não podemos esquecer isso, porque às vezes a gente está na academia, está no estado de São Paulo, mas a gente não conhece aquele Brasil profundo, do Norte, do Nordeste, de pessoas miseráveis, e que os governos Lula e Dilma, eles tiveram um valor. Podemos criticá-los de todo modo, mas não podemos esquecer que eles focaram muito naquele contingente, o subproletariado, que eram meramente massa de manobra da direita até FHC. E a grande estratégia do lulismo foi tentar soldar esse subproletariado como classe apoio de um projeto político, de desenvolvimento capitalista, articulando crescimento com a inclusão social, e tentar fazer aliança junto com a classe operária organizada, os grandes sindicatos. É claro que isso aí foi uma arquitetura, uma arquitetura que também foi validada por uma tradição republicana de conciliação, porque aí ele tentou, tendo em vista a governabilidade, se articular também com, por exemplo, no caso, o PMDB. Essa coisa da governabilidade, ela é quase uma situação que nós, às vezes, não paramos para pensar. Você está falando aí fora Temer, diretas já, mas nós não sabemos o que fazer depois. Nós não sabemos o que fazer depois. E, na verdade, a sociedade não sabe o que fazer depois. A sociedade continua reiterando fórmulas que elas não se sustentam, porque 2016 já mostrou que não se sustentam, enquanto continuar, por exemplo, esse sistema político. Não adianta eleger em 2016 nem o Rui Pimenta. Não se sustenta. Não tem governo, gente. Não tem governo.
O Brasil é um país, você sabe quantos partidos tem no Brasil? Quem é que sabe aqui? 35. Hã? 35. 35 partidos. Essa fragmentação, ela é um cerco para qualquer governo. Qualquer composição que tente conduzir um programa político dentro de uma institucionalidade democrática. Isso daí, gente, eu diria que nós chegamos, de um certo modo, num ponto, e eu tenho dado algumas palestras por aí fora, e tenho escrito, inclusive, que é no blog da Praxis, da Boitempo, sobre a conjuntura, e eu tento sempre pensar que a história ela tem os seus ardis. E ela está nos colocando diante de uma questão que eu considero fundamental. Me desculpa porque isso é muito controverso, principalmente no campo marxista, é isso que eu vou falar. Mas, para mim, hoje a questão fundamental no país é que nós temos que resolver, até porque se nós não resolvemos ela, nós não vamos conseguir avançar, que é a questão democrática. Carlos Coutinho, de um certo modo, desse ponto, quando ele colocou a democracia como valor universal, foi muito mal entendido, mas talvez o que ele queira dizer é o seguinte: ou esse país socializa a política, ou nós incorporamos na cultura política o ethos democrático no sentido do direito, da indignação com aquilo que está sendo usurpado, como hoje está sendo feito, certo? E nós temos um projeto de democratização do país nas mais diversas instâncias, certo? Ou nós não adianta ter qualquer veleidade de estar pensando ir além. Nem poder popular, cadê o PCB? Certo? Porque a antessala tem que ser nós tentarmos quebrar essa miséria brasileira que tem como traço essa deformação burocrática. Não é déficit democrático, os liberais falam déficit democrático. Não é déficit coisa nenhuma. É uma deformação burocrática que ela é muito mais complexa, porque ela caracteriza o Estado brasileiro, certo? Quando eu falo Estado brasileiro, dentro da concepção gramsciana, é o Estado, é a sociedade política, é a sociedade civil. Porque a sociedade civil também ela não tem essa cultura democrática. Nós não temos uma comunidade democrática, nós não temos valores democráticos na nossa vida cotidiana, nas nossas relações. Né? É uma sociedade muito perversa essa nossa. E agora que nós vamos ver isso, será que isso não estava presente também durante todas as repúblicas? É claro que estava. Mas aí tem que vir alguém como Michel Temer para nos fazer lembrar da nossa miséria, da miséria brasileira, da qual ele é parte, ele é personagem, inclusive, bastante representativo, inclusive na sua performance física, que eu diria que não poderia ser melhor, né, para representar aquele ministério de homens brancos, velhos, e aí vai, porque é, de fato, a cara do Brasil. Gente, o PT iludiu muito com essa ideia republicanista, achando que nós estávamos já Eu lembro do discurso da Dilma lá na ONU. O Brasil já tem as instituições democráticas consolidadas. É uma coisa, quer dizer, é o ilusionismo causado por uma incapacidade de estar fazendo a crítica do Brasil. É por isso que nós temos que fazer a crítica do Brasil para pensar essa cultura. E fazer um trabalho que vá além dessas agitações, que eu acho que é fundamental. Para mim, eu não estou querendo dizer que nós não devemos sair às ruas. Eu fiquei muito feliz com a manifestação que teve em São Paulo. Eu acho que eu fiquei surpreso, e isso mostra que, de fato, a sociedade brasileira está viva, certo? Ela está viva de uma forma muito especial. A gente tem que entender essa juventude, tem que entender esse Brasil, porque esse Brasil não é assim também. Então, o passado não é um peso também que nos verga e nos torna incapazes de dar uma resposta à altura das tarefas históricas. Talvez as tarefas históricas que nós possamos, de um certo modo, conduzir não sejam aquelas que os revolucionários queiram. Porque os revolucionários, às vezes, eles vivem no delírio. No delírio de uma comuna de Paris ou de uma Petrogrado em 1917. Quando, na verdade, aqui a coisa é muito mais simples.
Aqui é nós tentarmos, de um certo modo, resgatar um projeto que foi abortado, que era um projeto bem pequenininho, mas incomodava essa elite política, que agora está aí, certo? E a gente saber fazer essa mediação e lutar pela democratização radical do Estado brasileiro, entendendo o Estado como a sociedade política e a sociedade civil, e também pensando, gente, uma questão fundamental que eu acho que nós não podemos esquecer, né? Essa bandeira da reforma política, ela tem que ser, na verdade, uma bandeira condutora dessa chamada das diretas já. Sabem por quê? Porque eu fico pensando, vamos imaginar que de fato cola essa coisa das diretas já, e se convoca eleições, vamos aqui fazer alguma especulação. Onde é que isso vai dar? Faça os cálculos aí com esse sistema político que está aí, com essa sociedade que está aí, com essa cultura que está aí, com essa sociedade miserável. É uma sociedade miserável, e nesse ponto eu tenho dito desde 2013, porque em 2013 eu já comecei a ver a merda que ia dar, a partir das manifestações de junho de 2013. Eu escrevi algumas coisas que saíram no livro Trabalho Neodesenvolvimentismo. E eu colocava lá limite do neodesenvolvimentismo e já acusava a miséria espiritual do neodesenvolvimentismo. O que era um caldo para o fascismo, um caldo para a direita se aproveitar disso, certo? Então é algo que nós temos que ter mais cuidado. Aqui é 20 minutos que faltam para acabar ou já acabou? Não, pode falar um pouco. Tem mais 5 minutos, né? Que é só um aviso, porque como é taylorismo, eu sou toyotista. Eu sou meio aqui, mas tudo bem. Então é o seguinte, gente, veja bem, né? Isso que o nosso calendário é esse, 2013 e 2016. São os 3 anos que desmontou, né, as ilusões do lulismo, certo? Sabe por quê? Porque ali você tem, de fato, contradições acumuladas e subestimadas pela elite dirigente que estava no aparelho de Estado desde a eleição do Lula em 2002. Havia uma tremenda ilusão. Primeiro, o republicanismo, que nós sabemos, né? É uma coisa incrível como o petista tem essa, né? Petista é um ser peculiar. Alguém tem que escrever a psicologia do petismo. Não, isso eu tenho que fazer. Deu uma mistura assim um pouco de, né? É de uma ingenuidade tremenda, gente. Certo? Isso fez, de um certo modo, contribuiu para não perceber, certo, que o ovo da serpente, não é que o ovo da serpente estava sendo posto, o ovo da serpente já estava sendo preparado para abrir e dali saía a serpente. E a serpente saiu em 2014, porque, na verdade, a articulação do golpe ela começa antes da eleição de 2014, porque isso que o Marcos colocou. Você tinha 2 cenários ali estrategicamente montados. Se nós perdermos, nós temos o nosso homem no Congresso Nacional. E vocês sabem quem é. Quem é? Eduardo Cunha. E Eduardo Cunha é aquela inteligência política do mal. Ele merecia uma biografia. Merecia uma biografia. A gente tem que estudar essas pessoas, gente, para saber como é que ele se formou. Lá no Rio de Janeiro, evangélico, foi crescendo, foi lá e... Quer dizer, é uma coisa dentro do aparelho de Estado até, certo? E agora vai safar. Podem ver que ele vai ter uma pena, mas uma pena muito leve assim, que vai ser uma coisa maravilhosa. Né? Aí também, isso aí já está escrito, né? Então é o seguinte, particularmente, eu comecei falando da necessidade, eu estou falando para a galera aqui, vamos estudar a história do Brasil, vamos voltar a ler esses clássicos aí, que Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, né? Quem mais, Marcos? Florestan Fernandes, né? Muita gente boa, né? Até Sérgio Buarque, Yolanda, Paulo Prado, por que não Gilberto Freire também? Quer dizer, dentro dos seus limites, mas eles já viam toda, né? De repente a coisa, né?
e também entender um pouco essa sociedade muito complexa. Aí depois vocês podem ler o Manifesto Comunista, 18 Brumário, o que fazer do Lênin, que é claro que isso é importante. Mas nós temos, para concluir, a nossa tarefa fundamental é tentar conhecer o território nacional popular para que a gente possa dar um salto de qualidade, porque a sociedade brasileira tem esse potencial. Obrigado pela atenção.